gosta de fazer apresentações? Tem muita gente que gosta muito de falar em público, que chega na frente de uma câmera e manda ver e pronto. Mas tem muita gente que sofre com apresentações. Eu mesma já fiz alguns cursos de como falar em público, alguns de oratória, porque isso nunca foi muito natural pra mim. Eu sou mais introvertida, sim, mas isso nunca me impediu de tentar melhorar. Por exemplo, eu vou mostrar um trecho do meu primeiro vídeo aqui no canal. Bem, essa história se passa na Babilônia. Lá vivia um pobre rapaz, o Enedim, e o Enedim era alfaiate, mas ele queria muito alcançar novos horizontes, crescer na vida e tal. Ele queria ser muito rico e famoso. Um dia, passeando lá pela Babilônia, mas eu melhorei. E parte da minha melhora foi porque eu não desisti. Eu continuei fazendo vídeos, eu fiz apresentações ao vivo e boa parte também foi porque eu corri atrás de aprender mesmo. Além dos cursos que eu fiz, claro, eu também recorri aos livros e um deles, o melhor que eu li até hoje sobre esse assunto, foi esse aqui. Ressonância. Quem me indicou esse livro foi o meu amigo empreendedor Charles. Valeu, Charles! Então, se você tem dificuldade de falar em público, mas quer atingir isso em certo ponto da sua vida, se você quer apresentar histórias que vão encantar as pessoas, se você quer criar um conteúdo cativante, para você fazer tudo isso nos vídeos de YouTube, na empresa em que você trabalha, na sua própria empresa, ou então até em apresentações físicas mesmo, no mundo real, vamos para o resumo desse livro. Vamos lá, gente. Ressonância é um livro da Nancy Duarte. Ela escreveu um outro livro muito conhecido sobre apresentações de slides, chamado Slideology, e a empresa dela já criou mais de 250 mil apresentações. E ela tem na carteira de clientes algumas empresas sobre as quais você talvez tenha ouvido falar, tipo Adobe, Cisco, Facebook, GE, Google, Algor, HP, Microsoft, Nokia, TED, Twitter. Ou seja, ela não é qualquer uma não, essa mulher. E ao longo do livro ela traz muitas lições e muitos estudos de caso aplicando esse método de apresentação, que é a tal da ressonância. O que é a ressonância? Esse método é bem biológico. Ele faz essa comparação entre o batimento do... Oi pra você também! Esse método ele é bem biológico, ele faz essa comparação entre o batimento do coração e a apresentação, dizendo que nas ótimas apresentações existe um contraste entre a razão e a emoção, um contraste entre como as coisas são e como elas deviam ser, um contraste entre ideias e concretizações. Então, como é que é a maioria das apresentações chatas que a gente vê por aí? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um encontro de auditoria da Incosai. Eu sou do Tribunal de Contas da União. Nosso tribunal foi fundado em 7 de novembro de 1890 por iniciativa do então ministro da Fazenda, Rui Barbosa. O decreto número 966-A criou o Tribunal de... É para isso que vai servir o contraste, para você passar para o seu público as informações, mas de um jeito gostoso e útil, e não do jeito que você acabou de ver. Então eu vou dar aqui alguns exemplos de contraste. O que a gente vê geralmente em apresentações? No conteúdo analítico a gente vai ver diagrama, dados, evidência e estudos de caso. O que é muito raro a gente ver? O conteúdo mais emocional, usando humor, choques ou sustos, histórias biográficas ou ficcionais, metáforas. E quais são as ótimas apresentações? As que têm as duas coisas numa mesma medida, em contraste. Tem a parte do conteúdo analítico, sim, mas tem a parte do conteúdo emocional também. De acordo com a Nancy, metade dos momentos das apresentações tem aplausos justamente na hora do contraste, ou seja, na hora em que tem essa mudança entre o analítico e o emocional. E essa pesquisa empírica ela foi feita em 19 mil apresentações. Como é uma história? Agora, uma coisa é verdade, as histórias elas têm início, meio e fim. Essa é a estrutura das histórias, tirando talvez os filmes franceses, que não tem fim. E existem algumas pessoas bem conhecidas por tentar compactar as estruturas das histórias, começando lá por Aristóteles, esse filósofo grego que vai ser ali o pai da oratória, com as famosas
ethos, pathos, logos, ou seja, a argumentação de acordo com o caráter do orador, a emoção do orador e a lógica do orador. Outro cara que a Nancy cita no livro é o Sid Field, que escreveu um clássico sobre roteiro em Hollywood. E ela também cita dois que talvez sejam os mais conhecidos para qualquer pessoa que já tenha estudado ao menos um pouquinho de storytelling. O Joseph Campbell e o Christopher Vogler, respectivamente, dos trabalhos em O Herói de Mil Faces e A Jornada do Escritor. Mas eu tô citando todos esses caras para dizer que a Nancy, ela traz o modelo mais compacto de todos, que é uma história com início, meio e fim. E esse modelo ele vai abranger os modelos daqueles caras que são muito conhecidos. Esse modelo ela explica em uma frase: o modo mais simplista para descrevermos a estrutura de uma história é situação, complicação, resolução. Simples, né? Vamos colocar em uma história do jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, que é uma coisa que a maioria das pessoas conhece, pelo menos por cima, né? Qual era a situação? Ronaldo Nazário era um menino pobre que chamou a atenção de um monte de gente que entendia futebol e se tornou uma das grandes promessas da seleção brasileira para a Copa de 1998. Complicação. Depois de ter perdido a Copa de 1998, sem ter participado da final, porque ele teve uma leve dor de barriga, ele teve sérios problemas de lesões, inclusive uma lesão no joelho direito. Em abril de 2000, o tal joelho não quis ajudar e ferrou tudo, fazendo o Ronaldo sair de campo com 7 minutos do primeiro jogo que ele participou, depois de 5 meses tentando se recuperar de uma cirurgia. Resolução. Aquela tentativa de drible com a camiseta do Inter de Milão parecia ser a última jogada da carreira do Ronaldo. Só que não. Ele ficou mais 1 ano e 3 meses sem jogar, mas voltou e foi chamado pelo Filipão para a Copa de 2002. É penta. O desespero dos alemães. Ronaldinho uma vez, Ronaldinho 2 vezes. Momento Star. Antes de você ir, eu quero falar da melhor parte de uma apresentação, que é o que a autora chama de momento Star. O momento Star de uma apresentação é aquele em que as pessoas sempre terão alguma recordação. Por exemplo, eu tenho a minha cota de palestras preferidas da TED. Eu gosto de 3 em particular. A da Jill Bolte, uma neuroanatomista, ela traz um cérebro humano de verdade para a apresentação. Todo mundo fica tipo, que legal, que massa. Esse é o momento Star. Todo mundo vai lembrar daquilo depois da apresentação. And I have brought for you a real human brain. Thank you. De todas as apresentações que eu vi, a dela tem tudo de bom. Dados, histórias. Ela conta do irmão dela que tem esquizofrenia. Ela conta de quando ela teve um AVC. Imagina só, uma cientista do cérebro experimentando um AVC. Ela fala que no momento do AVC ela pensou: isso é tudo tão legal, eu sou uma neuroanatomista e uou, né? Eu tô tendo essa experiência de ter um derrame. Outra TED pela qual eu sou apaixonada, na verdade essas duas seguintes são TEDx, mas não deixam de ser incríveis. Uma é com Simon Sinek. Eu já vi essa apresentação algumas dezenas de vezes, talvez, mas eu sei qual é o momento Star da apresentação, porque eu sempre vou me lembrar, desde a primeira vez que eu vi, que é quando ele apresenta o Golden Circle. Você tem que ver a palestra para entender. But very, very few people or organizations know why they do what they do. Mas esse momento é o momento Star do Simon Sinek. E a TED do Logan LaPlante. Eu tinha que trazer um exemplo da área de educação. E o momento Star daquela apresentação, para mim, vai acontecer quando aquele menino de 13 anos de idade apresenta o conceito de hack schooling num mapinha mental super simples. Então o Logan também teve esse momento Star. Outro exemplo que a autora traz, ela traz muitos, é claro, mas eu vou destacar 2 exemplos, porque eles são mais fáceis, porque a maioria de nós conhece esses 2 caras. E porque também muitos de nós sabemos que as apresentações deles sempre tiveram esses momentos Star. O primeiro é o Bill Gates, meu amor platônico. Ele é o maior filantropo do mundo e uma vez ele teve um momento Star, quando ele abriu um pote de mosquitos no meio da apresentação, dizendo que não existe uma razão para que só as pessoas pobres tenham a experiência de ter malária. Now, malaria is, of course, transmitted by mosquitoes. I brought some here so you could
experience this. We'll let those roam around the auditorium a little bit. There. There's no reason only poor people should have the experience. Outra apresentação com o momento estar do Bill Gates foi quando ele levou um pote de cocô para falar sobre o problema de saneamento básico na África. Bill, te amo, cara. E o segundo é o clássico, Steve Jobs. Eu não sou tão fã dele, mas eu não posso negar que ele tinha um jeito de apresentar as coisas que fazia a galera ficar louca. Como quando ele tirou o MacBook Air de dentro de um envelope, falando que aquele era o computador mais fino do mundo. E a plateia, tipo, quebrando os próprios MacBooks antigos no meio ali do auditório, na hora da palestra do cara. Não dá pra negar que o Steve Jobs teve os momentos estar em todas as apresentações dele. Desde o iPod, passando pelo primeiro iPhone, iPad, etc, etc, etc. Bem, gente, esse é o cerne do livro Ressonância. Ele tem sim muitos exemplos, né, e algumas outras dicas, muitas outras histórias. Com o que eu falei, já dá para você fazer muitas apresentações legais, colocando e misturando esses ingredientes e fazendo a receita da sua própria história. E se você tem que fazer várias apresentações, se você quer se aprofundar realmente nisso, sem dúvidas é um livro tecnicamente mais completo sobre o assunto que eu já li. Eu indico mesmo. Então eu só vou finalizar com um resuminho do que a gente viu. Se você quiser anotar por aí, eu acho que fica melhor. O que é a ressonância? É fazer contrastes entre razão, dados, estudos de caso e emoção. Histórias, metáforas, humores. Qual é a estrutura de uma história? Toda história boa vai ter uma situação, uma complicação e uma resolução. E qual é o momento está? É o momento da sua apresentação que as pessoas mais vão se lembrar. Eu deixei aqui na descrição do vídeo os links para as palestras que eu citei nesse vídeo. Eu espero que você tenha curtido mais esse resumo e se inscreva no canal para esses resumos semanais de livros legais. Até o próximo livro!